Sejam muito bem-vindos para mais essa live de quarta-feira. Hoje nós vamos falar, juntamente com o Edgar, um pouquinho a respeito sobre confiar na vida, sobre um pouquinho de fé, sobre se jogar num rio de forte correnteza que é a vida. Sejam todos bem-vindos, já com o chá preparado também. E eu já quero começar com uma frase importante. Nosso grau de dificuldade, ou o grau de dificuldade que nós enfrentamos na vida, é determinado pelo quanto de fé nós temos, ou pelo quanto a gente é capaz de confiar na vida, de confiar nesse rio de forte correnteza. Então, o quanto de nós, o quanto do nosso coração está cheio quando a gente se joga na vida, quando a gente se joga nesse rio de forte correnteza, como é uma metáfora, né, que Bert Hellinger também trouxe numa história. E quanto de fé, quanto de coragem, quanto de confiança a gente tem, vai proporcionar o grau de dificuldade que a gente vai enfrentar. Se você é capaz de confiar, você é capaz de passar pelos problemas com muito mais facilidade, porque você vai passar com mais vigor, com mais alegria. E naturalmente você vai ter mais coragem também de enfrentar os desafios, porque você vai agir uma vez que você confia que a vida vai fazer a parte dela, que Deus está fazendo a parte dele. Então, se tudo está caminhando de acordo com o fluxo natural da vida, a gente só precisa fazer a nossa parte, que é a menor, que é pouco. E para que a gente consiga fazer o nosso pouco bem feito, nós precisamos confiar que todo o restante do fluxo da vida está ocorrendo como realmente está ocorrendo. Então esse é o primeiro convite de hoje, que a gente possa aprender a confiar mais na vida para que a gente se jogue nesse rio de forte correnteza com bastante coragem. E o Edgar já entrou. Vamos ver onde ele está. Compartilhando um pouquinho, né, das nossas experiências também. Enquanto isso, vocês podem também fazer perguntas, tá? Nas lives, eu sei que nas minhas lives o pessoal não faz tantas perguntas, porque a gente fica trazendo conteúdo quase como se fosse uma aula, né? Mas fiquem livres para ir aqui na caixinha de perguntas e fazer a sua pergunta. Enquanto o Edgar chega. Edgar, tu tá me ouvindo aí? Eu tô te ouvindo, Ângelo. Acho que a câmera... Tô te ouvindo. A tela tá escura aqui para mim. Vamos... E antes de começarmos a live também, quero fazer uma reflexão a respeito também de como a gente age diante das circunstâncias da vida. Como a gente reage, qual é o teu padrão neural, qual é a tua programação inconsciente. Eu vou dar uma dica antes de dar a resposta. A forma como você faz uma coisa, você faz todas as outras. Se você se vitimiza no pouco e reclama do pouco, você também vai paralisar diante de uma grande decisão ou diante de um passo muito importante na tua vida. Agora, se no pouco você mantém a tua neutralidade, a tua serenidade, se no pouco você consegue sempre buscar a solução e não encontrar culpados, você vai estar muito mais de acordo com o fluxo da vida e você vai conseguir encontrar de fato soluções com muito mais facilidade. Tem uma frase de Bert Hellinger que é: quem procura culpados não encontra soluções. E isso é muito interessante. E eu fiz toda essa reflexão porque quando a gente está no ao vivo, vocês viram muito bem, às vezes acontecem alguns percalços e a gente precisa estar pronto, né, para lidar bem com esses percalços. E também porque, como a gente está vivendo uma onda de frio, muitas pessoas adoram reclamar e mesmo às vezes nem tendo o que reclamar, né? Muitas pessoas gostam de reclamar pelo fato que pode. E isso é se colocar como criança diante da vida. Porque no momento que eu estou reforçando o meu caminho neural da reclamação,
É como se eu estivesse vibrando nessa sintonia, pedindo mais do mesmo ao universo. E quando eu reclamo de algo que está fora da minha alçada, toda a energia que eu teria para colocar na minha vida com confiança para ir atrás do meu sucesso, eu estou simplesmente desperdiçando através de colocar atenção em algo que não está no meu controle. Ah, mas é pouca coisa. Talvez alguém possa dizer, eu estou reclamando do frio, ou estou reclamando, sei lá, de pouca coisa. Mas a forma como você age no pouco, você também vai agir no muito. Isso, inclusive, é uma frase bíblica. Aquele que é fiel no pouco, também será fiel no muito. Chegando, fazendo eu refletir, né? Vamos tentar de novo, então, chamar o Edgar na nossa live? Agora sim. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, Ângelo. Eu só não estou conseguindo te ver. Eu consigo te ouvir, mas não tô conseguindo te ver. Ah, sim. Para mim tá aparecendo normalmente. Se alguém puder escrever no comentário como é que tá indo ali. Uhum. Qualquer coisa a gente segue assim. Uhum, bem tranquilo. Para mim não tem problema nenhum, tá? Não é a primeira Tá tudo. vez que isso acontece, né? É verdade, é verdade. Mas seja bem-vindo, Edgar. Seja bem-vindo enquanto o pessoal vai chegando também ainda. Tenha vontade Aham. para perguntas. Muito obrigado, tá, Ângelo, pelo convite. E você muito bem falou, né, que numa noite como essa, né, uma noite de inverno, a gente pode fazer várias reflexões a respeito disso, né? E, e uma delas é como que é importante a gente perceber, né, as bênçãos também que elas vêm até nós através do frio. Eu vou trazer um exemplo nosso aqui de casa, né? Que como a gente consegue ficar mais juntinho, né? A nossa família, quando parece que o clima está mais frio. Então, olha quantas bênçãos a gente consegue tirar, né? De um momento onde muitos reclamam, né? Da baixa temperatura e quanta grandiosidade também o frio nos traz, né? Como já foi dito muitas vezes por muitas pessoas, né? Até inclusive o Mário Sérgio Cortella, uma vez ele teve a felicidade de dizer que o frio não existe. O frio ele é algo que não existe. O frio é a ausência do calor. Como a escuridão também não existe. A escuridão é a ausência da luz. E muitas pessoas também, elas acabam perdendo a fé justamente nesse sentido, porque elas acabam esquecendo, né, que Deus nunca, jamais nos abandona. E quando a gente busca sair um pouquinho da postura, caminhando em umas outras estradas, digamos assim, não é que Deus não existe, é a ausência dele naquele momento das nossas vidas. Então é um momento, eu acho, para a gente trazer, né, no nosso coração esses momentos que a gente pode ficar mais juntinho, né, com as pessoas que a gente mais gosta e até mesmo através das redes sociais, como a gente está fazendo hoje, né? Todo mundo se aproxima de alguma forma, porque até mesmo o coração sempre sabe o caminho, né? Isso já ficou muito visível para nós, né? Nesses momentos que a gente passa junto, nosso grupo falando. Perfeito. E como é importante, como é bom a gente aprender com aquilo que está acontecendo na vida o tempo todo. Ser um aprendiz da vida, ter a vida como meta para que a gente possa crescer e evoluir todo dia, de fato. E as estações do ano também nos convidam a refletir sobre muitas coisas na nossa vida. E a gente precisa confiar no inverno que a primavera vai vir. A gente precisa também respeitar o tempo das coisas e o convite que cada estação nos traz, ou que cada fato
nos traz. Então, por exemplo, o frio, ele convida à introspecção, ao silêncio, à reflexão e a estar junto com a família. E quando a gente toma esses ensinamentos que a estação nos traz, a gente completa esse ciclo interno, a gente vai muito mais forte quando chegar a primavera para nossa ação, de fato. Ou para a colheita, ou para a semeadura, enfim, né? Mas como é importante a gente, agora, nesse momento, realmente respeitar o momento e talvez silenciar. Talvez refletir sobre o que está saindo da minha boca, né? Uma vez que eu estou co-criando através das minhas palavras, atraindo, pedindo ao universo, através de tudo que eu falo. E também nesse momento de olhar para dentro, eu posso verificar como está a minha confiança ou a minha fé em Deus também, posso dizer. Então, isso já... Uhum. E é bem interessante, né, Ângelo? Tem, se você me permite, eu gostaria de contar uma história a respeito de como é importante a gente acreditar em algo mesmo que a gente não veja. Se você me permite contar essa história agora. Claro. Tá. Certa vez um homem, ele frequentava sempre a mesma barbearia. Era um senhor de uma idade um pouco mais avançada. E numa dessas vezes onde ele frequentou aquela barbearia, o jovem que atendia ele, logo após de ter feito barba e cabelo, disse assim: faz anos que o senhor vem até aqui e o senhor agradece por tudo que acontece. Ele disse, agradece até mesmo a Deus em inúmeras vezes. Ele disse, eu acho um absurdo porque Deus não existe. E não sei por que você agradece tanto. Então aquele homem sábio, no primeiro momento, não falou nada. Ele simplesmente ele ficou sentindo que aquele rapaz havia falado, né? E ele percebeu que na rua estava passando um outro menino. E esse menino, ele tinha cabelos longos, a barba comprida. Então, ele levantou, foi até a rua e convidou aquele rapaz para entrar dentro da barbearia. E naquele instante, o jovem barbeiro não entendia muito do que estava acontecendo, porém ficou observando. Então esse homem de uma certa idade, mais avançada, disse assim, pois é, tu sabe que tu tem razão. Ele disse, até mesmo os barbeiros não existem. E aquele jovem barbeiro ficou enfurecido. Ele disse, como não existe? É o meu trabalho, eu acabei de fazer tua barba e o teu cabelo e você está me dizendo que os barbeiros não existem. Ele disse, não existem. Aqui está a prova. Dá uma olhada para esse rapaz, olha a barba dele, olha o cabelo dele. Os barbeiros não existem. E o rapaz, jovem barbeiro, ele ficou irritado. Então esse homem de uma idade mais avançada disse assim, você está vendo? Você não consegue ver Deus porque você não está buscando Deus no lugar certo. A mesma coisa desse jovem. Ele só tem esse cabelo longo e essa barba mal cuidada porque talvez, por algum motivo que não é nem do nosso interesse, ele se desviou dos barbeiros. E me parece que você, por algum motivo, desacreditou de Deus. E aquilo tocou no coração daquele jovem barbeiro, e aí ele perguntou, então o que eu devo fazer para começar a olhar Deus de uma forma diferente? Então ele olhou, sorriu, ele disse, olha nos olhos de cada cliente que você atende. Ali você vai encontrar um pouquinho de Deus em cada sorriso, em cada palavra, talvez em alguém que sente aqui e fica em silêncio, porque Deus, na sua infinita sabedoria, ele age muito em silêncio. Mas ele sempre vai te dar aquilo que você precisa, nunca aquilo que você quer, meu jovem. E que isso também nos sirva de lição,
que muitas vezes, às vezes, só não busca Deus no lugar certo. Se a gente conseguisse perceber a grandiosidade das bênçãos que a gente tem, no olhar de cada pessoa que a gente cruza no dia a dia, talvez num simples olhar, em alguém que a gente nunca tenha encontrado, lá um pouquinho de Deus também tá. Linda essa história, né? Faz refletir bastante. Pela É obra, verdade. pode conhecer o Criador. Pela obra, E conhecer o Criador. Deus se apresenta de infinitas formas. A gente é que às vezes não percebe. Muitas vezes a gente não consegue perceber a grandiosidade da forma com que ele está se apresentando. Tinha uma frase também para complementar essa história. A vida lhe nega milagres até que você entenda que tudo é um milagre. Às vezes a Nossa, gente vai forte, né? fortíssimo. Vai encontrar Deus, talvez numa experiência muito religiosa, ou talvez viajando até na Índia, subindo no monte mais alto, indo no templo mais distante, conhecendo o mestre mais famoso, talvez, quando na verdade, se a gente não é capaz de encontrá-lo no silêncio, encontrá-lo dentro de nós, não adianta a gente viajar para ir buscar tanto a resposta fora. E agora até vou trazer um conceito um pouquinho diferente de muitos de nós, que muitos de nós estamos acostumados. Muitos falam com um peito bastante estufado, né, que sou um buscador, eu vou em todos os lugares buscar todas as respostas, mas na verdade todas as respostas estão dentro de nós. E muitas vezes uma busca muito intensa fora apenas revela a falta dentro. Por que eu preciso buscar tanto se aquilo não me falta? Mas se aquilo eu já tenho em excesso, em abundância, então por que buscar se basta acessar? Aqui eu estou entrando num conceito filosófico, claro, né? Mas para fazer a gente refletir como a gente pode encontrar Deus dentro de nós, como criaturas de Deus, como filhos dele, e como a gente pode manifestar Deus através da própria criação que somos nós. Quando a gente é capaz de fazer um gesto bonito, de compor uma poesia, de entender a vida, pelo menos um pouquinho, que nos difere de todos os outros seres vivos aqui, né? Então, como eu posso manifestar Deus através de mim? E talvez eu precise dizer que é Deus se os meus gestos dizem por si só. Então, talvez a gente possa refletir sobre isso. Teve um dia também que eu li uma frase que estava escrito mais ou menos assim, é do Bert Hellinger também. Os céticos creem mais. E eu fiquei pensando muito sobre essa frase. Como assim os céticos creem mais? E, e talvez ela nos faça refletir de um modo filosófico também. Porque às vezes não é através da palavra, mas sim através da ação. Ou através de uma análise mais profunda, eu vá chegar realmente em algo mais verdadeiro. Não por uma crença cega, mas sim porque eu estou me permitindo acessar algo interno dentro de mim e ver a realidade para que eu consiga acessar aquilo numa profundidade maior. Então, sim, talvez a viagem até a Índia seja necessária para depois que chegar lá eu descobrir que a resposta estava comigo o tempo todo. E olha que teste de postura, né? Eu não tô vendo o Ângelo, né? Tô fazendo a live aqui e me vendo somente a mim, tá? Não tô vendo o Ângelo. Mas eu preciso confiar. E como a gente sabe muito, né? Nada acontece por acaso, até mesmo quando parece que algo dá errado. E olha que interessante, mesmo eu não vendo, eu preciso confiar que do outro lado tem alguém me dando suporte, se acaso eu preciso. A gente precisa confiar mais. E como eu falei, talvez nada seja por acaso. Até mesmo esses pequenos erros que possam acontecer.
Ah, havia, havia uma história que dizia também que um pai, ele estava caminhando com uma das suas filhas e ele percebeu ao longe que havia um barulho. E então a filha disse assim, pai, que barulho é esse? Então o pai disse assim, minha filha, esse barulho é o barulho de uma carroça. Eu consigo perceber, mesmo não vendo, que é o barulho de uma carroça. E a filha ficou impressionada, né? Uau! Como o senhor sabe disso, papai? Ele disse só pelo barulho dela. E também eu sei te dizer que essa carroça está vazia. E a filha ficou toda curiosa. Ela disse: como assim, pai? Como o senhor sabe que a carroça está vazia? Ela disse: porque ela faz muito barulho. Ela faz muito barulho. Ela está fazendo muito barulho. As carroças vazias, mesmo à distância, muitas vezes elas fazem muito barulho e muitas vezes é o que acontece com a gente. Às vezes a gente, por falta de fé, nós fizemos muito barulho, por falta de perceber que existe uma força maior que nos conduz, mesmo que a gente não veja. A gente precisa confiar, porque senão a gente se torna como aquela carroça. Mesmo estando longe, alguém percebe que a gente faz barulho demais e esse barulho ele passa desapercebido. Que nós possamos, muitas vezes, como aquele velho sábio que buscou ficar em algum momento no topo da montanha e encontrando seu centro, e muitas vezes esse silêncio sim é necessário, para que a gente consiga se conectar mesmo com a verdadeira essência daquilo que nos conduz, mesmo que a gente não consiga ver. Essa é a fé que Jesus nos ensinava. Essa é a verdadeira fé. E essa força que nos conduz, essa força maior, a gente consegue sentir, e talvez a gente consiga sentir mais se antes a gente se entregar a ela. Talvez esse seja um primeiro passo de fé necessário para que eu consiga sentir que realmente estou sendo guiado na vida. Talvez eu precise demonstrar confiança o suficiente nessa força que nos conduz, ou em Deus, talvez a gente possa chamar, para que depois disso a gente se permita, num lugar profundo e inconsciente, ser guiado por essa força. E então a gente vai unir a nossa força à força que nos conduz, e então já a gente nem vai saber se o sucesso que a gente alcança, seja uma família estruturada, seja no emprego, seja simplesmente na tua alegria e na tua saúde, você não vai saber mais se foi mérito teu ou se foi simplesmente a vida que te presenteou sem que você fizesse nada. Porque as coisas simplesmente acontecem quando você une a sua pequena força à força que nos conduz. Então esse ato de fé para que a gente consiga confiar e se soltar é o que torna possível isso. E muitas vezes a gente se torna controlador demais na vida, nas coisas, em tudo, porque a gente não consegue confiar o suficiente. E não importa o porquê que a gente tá assim. A gente sabe que muitas vezes uma desconexão com a mãe faz a gente não conseguir confiar em mais nada depois disso. Porque a gente aprende o sentimento da confiança com a mãe. A gente sabe também que traumas fazem a gente perder a confiança nas coisas. A gente fica mais em estado de alerta, a voz fica mais aguda, a gente fica mais agitado, fica mais ansioso. Mas independente dos motivos, a gente pode reconectar com a confiança original. A gente nasce sabendo confiar e depois a gente desaprende por causa das nossas dores. E talvez a gente perca essa sensibilidade para essa força que nos conduz por causa disso também. A gente vai criando muita casca. Então a gente precisa mergulhar dentro de nós, talvez isso seja necessário com silêncio,
para que eu acesse de novo isso e para que eu de novo acesse essa minha habilidade de confiar e essa minha habilidade de me soltar e permitir que a vida me conduza. Para isso é necessário também humildade. E essa humildade a gente tem que trazer ela com muita clareza do nosso coração. Como, como mesmo Madre Teresa de Calcutá, né? Ela sempre, na sua sabedoria, mas porém sem perder a humildade, em um certo momento da vida, quando ela buscava os resíduos, né, de frutas e verduras em, em uma pequena feira onde ela morava próximo, as pessoas riam dela, achando que aquilo não resolveria, né, aquele pequeno gesto que ela estaria fazendo. Mas ela, mesmo as pessoas naquele momento inicial não acreditando, ela fazia isso todos os dias. Todos os dias. Até que a obra dela se tornou tão grande, que hoje aquelas pequenas folhas que ela pegava, que os verdureiros deixavam para trás, alimentam nada mais, nada menos do que mais de 10 mil crianças por dia. E essa obra, ela continua até hoje. E eu acredito que ela vai se estender por muito tempo, porque ela começou num lugar humilde do coração, de alguém que fazia isso sem esperar nada em troca. Ela fazia isso com amor. Madre Teresa de Calcutá, ela só não tinha tamanho físico, mas ela tinha uma grandeza de coração e uma grandeza de alma, onde ela conseguia tocar num lugar muito sagrado do coração das pessoas, com a simplicidade que ela tinha de conduzir aquilo que ela deixou como legado dela. Fazer as coisas sem esperar nada em troca. E fazendo aquilo como se fosse parte dela. E era a forma com que ela conduzia isso. E até hoje é algo que merece o nosso respeito pela simplicidade que ela trazia no coração dela. E as pessoas hoje falam muito, as pessoas que conviveram com ela, que ainda elas tratam da mesma forma com que elas aprenderam com Madre Teresa de Calcutá. E então que nós possamos permanecer também com essa sabedoria e permanecer nessa humildade, que acredito que vai fazer com que a gente dificilmente saia da nossa postura agindo de uma forma onde nós colocamos o nosso coração em primeiro lugar. E o nosso coração sempre sabe o caminho. Por muitas vezes, ele às vezes nos pregar uma peça, nós achando que esse não é o caminho verdadeiro, com os nossos julgamentos, às vezes a gente até questiona a nossa fé com relação àquilo que o nosso coração está sentindo. Mas o nosso coração sempre sabe o caminho. A gente só precisa confiar. E confiar mesmo não vendo o caminho. O caminho depois ele se apresenta. Começar a dar os primeiros passos com fé. Depois disso, parece que o caminho se apresenta. É verdade. O teu coração é o teu real desejo. Por isso que a gente sempre diz, segue o coração. Quando você tiver que escolher entre a razão e o coração. E a Madre Teresa também tem uma frase que é: tudo o que fizer, faça de todo o teu coração. Para que a gente consiga fazer isso, como ela nos convida, a gente precisa ouvir o nosso coração e seguir o nosso coração quando ele nos pede algo. Seguir aonde aquela força que nos conduz e utiliza de nosso coração para isso nos move. E quanta confiança a gente precisa para seguir o nosso coração quando ele tem certeza que você não está no emprego que você deveria estar, sendo que todo o teu coração está no outro emprego. Mas talvez a falta de fé e confiança de que a vida vai prover o subsídio financeiro, você não ouve o coração.
e vai se desconectando dele cada vez mais. E aí você começa a viver uma vida morna. Você não está mais fazendo o teu trabalho, o teu ofício com o coração. Você está apenas fazendo pelo salário no final do mês, pela recompensa financeira. Então, mais um convite bem importante. Vamos seguir mais o nosso coração e fazer tudo que a gente fizer de coração inteiro, de coração cheio. Quando você tomar uma decisão, tome essa decisão de coração cheio. Todo mundo que se arrepende na vida, se arrepende por ter ficado muito tempo em cima do muro. Não seja essa pessoa que fica na indecisão. Toda decisão tem um preço, isso é verdade. A indecisão também tem um preço. E o preço da indecisão é muito mais caro. Então, quando a gente decide, e decide pelo coração, a gente vai inteiro, a gente vai cheio, vai completo. E a gente consegue brilhar, ser sal da terra e luz do mundo nesse momento, quando a gente está de coração inteiro. E antes da gente prosseguir com a live, deixa só eu falar que o Gonça contribuiu com uma frase. Eu encontrei grandes consteladores, ele disse, né? Uau. Minha mãe também, boa noite, abraço a todos. A Iva também compartilhou, né, que as crianças ensinam muito porque muitas crianças ouvem muito o coração. Então, às vezes, elas falam nessa espontaneidade e acabam ensinando muito. Esses dias o filho da Iva veio sozinho da escola e aí depois ele disse para ela, né, eu vim com Deus, eu não estava sozinho, a gente nunca está sozinho. E aí a Eveline fez uma pergunta. Como ser mais humilde sem que as pessoas queiram te mudar e te moldar? Eu vou responder primeiro de uma maneira mais como professor, tá? Depois de uma maneira mais filosófica. Toda vez que alguém opina sobre a nossa vida, é porque a gente inconscientemente autorizou para que essa pessoa pudesse fazer isso através de insegurança. Então a gente transparece insegurança por algum motivo. Essa insegurança é como se fosse um portal ou uma energia vibracional que atrai a pessoa, que se conecta com isso, e então vai tentar opinar sobre algo que ainda não está muito claro no nosso coração. Então, toda vez que as pessoas começam a me dar opinião, por exemplo, sem que eu peça, claro, eu vou verificar no meu coração se eu de fato decidi aquilo. E aí todas as vezes eu descubro que não. Eu não estava sendo inteiro naquilo e era por isso que eu dei abertura para as pessoas sentirem isso e opinarem demais sobre a minha vida. Uma vez também me fizeram uma pergunta sobre preconceito. Uma pessoa, enfim, não estava conseguindo trabalho e ela disse que era preconceito, talvez, enfim, né, pelos motivos que forem. E aí eu falei para ela, não é preconceito. Você que está insegura. E aí ela mudou a postura e foi de novo e ela disse, de fato, nunca mais ninguém foi preconceituoso comigo. Porque a postura dela estava cheia, se aceitando como ela era. Então, se ela se aceita 100%, ela não vai dar espaço, margem no campo dela para que alguém chegue e critique ela por causa da cor, ou por causa da sexualidade, ou por causa, sei lá, da aparência, ou o que for, né? Então esse é o primeiro convite, tá, Eveline? Quando as pessoas querem nos moldar ou nos mudar, verificar se a gente não está inteiro e por algum motivo no nosso coração ainda. E a humildade envolve, então, eu não rebater quando alguém justamente fala algo assim para mim. Muito pelo contrário, eu acolho no meu coração e deixo para que eu pense naquilo quando eu estiver sozinho e tome a decisão sozinho. É importante a gente tomar a decisão sozinho no coração para que a gente não divida responsabilidade e a gente mantenha força para realizar depois. A humildade, então, é basicamente não entrar num conflito de rebater ou de jogar de volta dizendo, não, o que vocês estão tentando me moldar, se vocês também têm isso. Então a gente muito pelo contrário, a gente diz, olha que interessante, pelo teu ponto de vista é isso, eu vou verificar depois, e aí se eu decidir que é algo diferente, eu vou seguir o meu coração e ouvir o meu coração.
E, e tem muitas passagens bíblicas, né, que falam a respeito disso. Uma delas é quando o chefe dos cobradores de impostos buscou Jesus, né? E ele se aproximou de Jesus num momento onde os doze apóstolos estavam reunidos com Jesus, e ele se ajoelhou perante Jesus, ele nem levantava os olhos para conversar com Jesus, e ele disse assim: Eu sei da tua grandiosidade, por isso vim até você, porque eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas eu sei, se você disser apenas uma palavra, o meu filho que está doente lá será salvo. Ele será curado. Então, Mateus era muito amigo desse chefe dos cobradores de impostos, porque Mateus trabalhava com ele. Mateus também era um cobrador de impostos. E então Jesus disse assim: Homem, levanta-te, olhe para mim. E aí ele olhou para os 12 e disse assim: Em toda a minha caminhada, eu vos digo, nunca encontrei até agora um homem de tamanha fé. Aí ele falou para aquele chefe dos cobradores de impostos: Vai para casa, o teu filho já está curado. A tua fé fez com que isso acontecesse. E aí ele insistiu novamente aos apóstolos e disse assim: Eu nunca vi um homem de tanta fé. Ele disse para aquele chefe dos cobradores de impostos depois, antes dele se retirar, ele disse assim: E a minha alma agradece por você ter vindo aqui, porque você me deu motivos para sorrir hoje. Onde até então eu não teria motivos para sorrir, hoje você me deu motivos para sorrir. Encontrei alguém que tem tamanha fé, mesmo não vendo. Você me diz que somente se eu pronunciar uma palavra, o seu filho será curado. Se nós tivéssemos a fé que esse homem, que era considerado pecador perante todos, mas na grandiosidade de Jesus ele era apenas mais um. Talvez ele era a ovelha que se perdeu. Jesus sabia que as 99 iam estar seguras, mas até que ele não conseguisse trazer de volta aquela ovelha que tinha se perdido do rebanho, ele disse: Eu não voltarei. Porque as 99 ele saberia que estariam seguras onde estavam. Se nós tivéssemos essa fé, e se nós pudéssemos aprimorar em pequenos movimentos no nosso coração, né? Mesmo a gente não vendo, mas se a gente confiasse o suficiente e acreditasse sim que os milagres acontecem, quanta coisa a gente conseguiria transformar na nossa realidade do dia a dia. É verdade. Se a gente tivesse essa fé, né? Uma certeza de que aquilo já está feito. Mas eu posso trazer um exemplo que aconteceu conosco, né? Quando eu falo isso entre eu, a Nath e o Ângelo. Algo que aconteceu. Foi logo após o Alquimia do Sucesso, né? Algo que mesmo a gente naquele momento não tanto percebendo que esse ato seria tão importante, né? Algo tão simbólico que aconteceu, onde nós sentimos no nosso coração que nós precisávamos fazer um gesto, né? Um gesto de agradecimento. E a gente sabe que todo o nosso bem feito aqui com amor e gratidão, ele se multiplica. E eu não sei se algum dos colegas lembra, mas numa das aulas o Ângelo disse que todo bem que a gente faz, ele será multiplicado em até 8 vezes. E por incrível que pareça, e, como dizia uma das minhas mestras lá atrás, que eu tenho muito carinho por ela, ela dizia assim: se eu falo de mim, eu não minto.
Então, na mesma semana, aquele gesto que nós fizemos, eu e a Nath, se multiplicou 8 vezes mais. Algo que estava parado por 22 anos, parece que se movimentou. E talvez naquele momento nós nem tivesse tanta fé, mas o nosso coração parece que ele nos conduziu até um lugar onde, quando nós se damos por conta do que tinha acontecido e nós verificamos como estava a nossa postura naquele dia, que eu acredito que ela estava talvez muito boa, graças aos ensinamentos que nós havíamos tido no final de semana. Às vezes a gente precisa se puxar assim, né? A gente precisa sair da nossa zona de conforto, mesmo que for um final de semana com temperaturas negativas, mas aonde o calor do coração das pessoas que nos cercam, ele consegue trazer algo tão grandioso que se a gente perguntar para todos os que estavam lá nesse momento, né, se alguém lembra do frio, talvez o frio era algo que, como dizia Mário Sérgio Cortella, ele é a ausência do calor. Naquele momento o calor ele era muito mais intenso, o calor do coração. Então, para o frio não tinha lugar naquele momento. Se a gente se desassociava por algum motivo, então sim, nós dávamos oportunidade que o frio chegasse até nós. E olha quanta grandiosidade aconteceu, né, trazendo esse exemplo, que as coisas elas se multiplicam. Até a nossa fé. Se a gente tiver esperança o suficiente e confiar mesmo não vendo, as coisas vão se multiplicar. E talvez, quem sabe, no primeiro momento não seja tudo aquilo que a gente possa esperar, mas é tudo aquilo que a gente precisa. Porque nem sempre aquilo que a gente quer é aquilo que a gente realmente precisa no momento. Às vezes a gente precisa passar, sim, por aquele momento de tempestade, para a gente ter aquela lição que a gente precisa aprender naquele momento. Aí sim, talvez, quem sabe, depois, no segundo momento, quando a calmaria chegue, quando a ventania cessa, então a gente consegue varrer o chão da forma com que for necessário, sem se preocupar com a ventania que talvez num primeiro momento nos apavorava. Incrível. Incrível isso que você falou, e de fato, eu não lembro do frio, mesmo sendo um final de temporada. Não, É verdade, e eu é verdade. também não. Foi intenso. E como é interessante também essa fala, né, que eu tive ali no curso, Sim, o que a gente faz, a vida nos devolve 8 vezes multiplicado. Quando a gente faz o bem, e às vezes é literalmente falando. Porque quando a gente toca nesses assuntos, a gente pensa na questão metafórica, né? Então você vai sim, fazer o bem, não espera nada em troca, mas dali a pouco a vida te recompensa em saúde, em sorte, em amizades. E tá lindo, tá maravilhoso, você está recebendo 8 vezes mais. é, Mas a vida quer te passar uma lição que ela faz com que de fato seja 8 vezes em números, em dinheiro. é verdade. Também que eu li hoje, inclusive. Para que você. A frase não era bem essa, mas eu tô falando do meu jeito. Para que você ganhe dinheiro, antes você precisa perder. Mas é num lado assim, antes de você ganhar, você precisa confiar que o teu investimento de hoje vai render amanhã. É preciso É, muita confiança para abrir uma empresa, por exemplo, para contratar alguém, ou simplesmente para investir em algo, para começar um projeto ou para fazer um evento, alguma coisa. Então, é, muita confiança é necessária, quanta fé é necessária, e como a vida costuma recompensar aqueles que têm coragem o suficiente e quem tem fé o suficiente também. Muito interessante tu trazer essa reflexão. E deixa eu complementar até ali. A Eveline colocou, realmente estava insegura da pergunta anterior, né? Quando a gente está inseguro, então a gente abre uma brecha para que a gente
que falem algo, né? Basicamente, as pessoas são tomadas a serviço pela vida para mostrar o que já está dentro de nós. Então é basicamente isso. A maioria das críticas que a gente recebe e nos batem são autocríticas, que alguém apenas verbalizou. E aí Virginie complementou, encontrei as palavras que eu buscava. E aqui tem mais uma, assim, a Ângela colocou, ó. Mesmo inconsciente, as pessoas vão até onde permitimos. Muito sim, Xará. Muito sim, Ângela. A gente permite quando algo não é saudável, né? A gente permite em algum nível, mesmo que inconsciente. Uma outra frase para fazer refletir é: até um vampiro precisa da tua permissão para entrar na tua casa. Então, o que a gente está permitindo que não nos é saudável, né? Sem buscar culpado no outro, mas o que em mim eu posso fazer com isso? O que eu posso aprender com isso, né? E fazer de diferente, talvez. E a Adri colocou: quanto orgulho eu tenho de ser amiga de vocês dois. É gratificante vocês terem cruzado o meu caminho, me ensinam tanto. Saudade, Adri. Muito obrigado pelas palavras. E a Jociliana perguntou: não permitir que pessoas te dê opinião é falta de humildade? Não, muito pelo contrário. Quando as pessoas te dão opinião, você ouve, acolhe com carinho, mesmo que seja uma crítica, porque as críticas fazem a gente melhorar. Mesmo que seja uma crítica, às vezes não do coração, sabe? Só como crítica mesmo, você ainda assim pode aprender com isso e crescer com isso. Então você ouve. E olhando, claro, num nível mais profundo, numa outra camada, né, de aprendizado, você pode perceber também outros níveis de aprendizado a partir disso. Como, por exemplo, o que eu estou emanando para atrair, o que tem no meu coração que eu preciso dar uma olhadinha e verificar, que não tem a ver exatamente com o que a pessoa me falou. Então, a humildade que permite que você continue aprendendo. Terminados os comentários e perguntas. E agora eu vou trazer até uma curiosidade, mas aquela curiosidade boa. Ah, ontem mesmo eu estava lendo uns artigos e aonde eu encontrei um texto e eu compartilhei esse texto com o Ângelo hoje de manhã, né? Achei ele bem válido pro momento onde a gente está vivendo, né? Onde muitas pessoas elas acabam desacreditando, né? E acabam se perdendo mesmo, né? Acabam se perdendo por não ter fé o suficiente para acreditar que às vezes a gente é necessário enfrentar esses pequenos momentos de turbulência. E numa desses textos que eu estava lendo, dizia o seguinte, que quando um homem se perde numa floresta e quando um homem caminha por uma floresta e ele encontra a mesma árvore, é porque ele está perdido. Muitas vezes a gente gira em torno do mesmo eixo, tentando insistir em algo que já ficou no passado. Às vezes é necessário, sim, a gente se jogar num rio de forte correnteza. Mesmo não sabendo onde a gente vai parar, mas a vida sempre nos ensina a confiar, mesmo não sabendo. E agora eu vou contar um segredinho, tá? E o Ângelo, logo depois, ele me mandou uma das cartas que ele faz, né, que ele está criando, e justamente tinha essa frase. Justamente tinha essa frase. Quando a gente percebe que a gente pode criar conexões com as pessoas onde a gente está mais próximas, parece que sim. Parece que isso é muito verdadeiro. E como o Leandro Carnal fala, escutem o que o tio vai dizer agora. Às vezes, quando o sucesso de um acontece, se a gente estiver muito conectado com o sucesso dessa pessoa e olhando com amorosidade para tudo aquilo que acontece, o sucesso de um também é o sucesso dos outros.
Guardem Sucesso. muito bem essa frase no coração de vocês. Essa frase é poderosa, né? O É, sucesso de um é o sucesso. é muito poderosa. Uma das virtudes mais belas do ser humano é admirar o sucesso do outro, sabendo que o sucesso dele carrega tantos junto. É o sucesso de muitos. E eu nem tô falando de ancestrais agora. Isso. Se a gente, se a gente olhasse para os nossos ancestrais, eles tiveram muito sucesso, mas muito sucesso, porque eles não desistiram. Eles estavam numa boa postura. E o que fez com que eles chegassem até onde eles chegaram foi a fé. Foi a fé que eles tinham. Porque se a gente voltar um pouco na história, quando eles começavam um povoado, uma das primeiras construções que eles faziam, né? Eu já vi vários artigos, né? Principalmente os da origem italiana. Eles construíam uma capela ou uma igreja, algo assim nesse sentido. Porque eles sabiam que eles precisavam ter um lugar aonde, num momento de fraqueza, se eles se conectassem com algo que existisse no coração deles, né, naquele momento, eles iriam até esse lugar, né, e ali eles conseguiriam se conectar de novo com essa força maior. Mas eles precisavam ter algo visível, algo que eles precisavam literalmente sentir e ver. Hoje a gente sabe que a gente só no nosso coração a gente já consegue transformar uma realidade e transformar em um momento de conflito interno num grande milagre, que é o milagre às vezes só de perceber que aquilo é necessário para aquela fase da nossa vida, porque fase não é permanência, fase não é aquilo que a gente vai ficar, fase é um lugar onde a gente aprende, talvez aquilo que numa oportunidade a gente não conseguiu aprender, e talvez a gente esteja repetindo de novo, para que a gente aprenda o suficiente para depois sim a gente conseguir ir de uma forma mais leve para aquilo que nos espera ali na frente. Por isso que existe um ditado que diz: deserto não é um lugar para ficar, deserto é só um lugar para você aprender, ter o entendimento e depois você sai. Por que eles falam esse exemplo do deserto? Porque o deserto é um lugar onde a gente fica mais em silêncio, é um lugar onde a gente consegue fazer mais reflexões e geralmente é o lugar onde a gente mais aprende, onde não tem, às vezes, aquele barulho, onde na maioria das vezes atrapalha, onde na maioria das vezes os conselhos, se eles fossem bons o suficiente, as pessoas venderiam por um valor justo, não dariam opiniões sem que as pessoas perguntassem. Mas isso a gente precisa estar num grau de postura muito mais elevado para a gente conseguir chegar nessa percepção. E que bom que a gente corre atrás, né? Buscando conhecimento o tempo inteiro. Por isso que é muito importante uma parte daquilo que a gente recebe, né? Recebe da vida, uma parte do financeiro que a gente recebe, que a vida nos presenteie, é muito importante que a gente faça isso valer a pena em busca de conhecimento. Buscar conhecimento onde vai fazer com que a gente permaneça muito mais estruturado. E talvez nesse momento a gente consiga compreender e entender que a fé é algo que a gente carrega no nosso coração. É algo que a gente não precisa, talvez, buscar de uma outra forma se a gente conseguir se sentir bem no lugar quietinho lá do nosso coração, que ela está lá. Lindo, lindo isso que você falou. Deixa eu compartilhar com vocês mais uma frase que está nas cartinhas do nosso baralho, que é muito isso. É, E são fantásticas. a frase é: o, as únicas coisas que você tem é aquilo que você não poderia perder em um naufrágio. Nossa, As únicas coisas que você realmente possui é aquilo que você não perderia se acontecesse um naufrágio. E nossa, aqui faz refletir, né? Faz os refletir muito. habilidades, né, que a gente cultiva durante a vida, o conhecimento que você adquire que te torna uma pessoa capaz de produzir
e mais riqueza, então reconstruir quantas vezes forem necessárias. Então isso realmente serve a vida. E o Ezequiel até complementou ali, a vida te ensina com tropeços, e aí então fica mais leve. Eu vou até repetir para quem chegou agora a frase que o Edgar falou antes lá atrás também. Se você está andando numa floresta e vê a árvore 2 vezes, você está perdido. E a vida é uma professora muito amorosa. Tão amorosa que se você não entendeu, ela vai repetir a lição para que você entenda. É. E vai fazer com que isso se repita até que você consiga aprender num lugar bom no teu coração. E ela não vem para atrapalhar. A vida vem para nos mostrar que vale a pena. Esse é o próprio sentido da vida. A gente recebe a vida como um presente dos nossos pais. Uma vez eu vi uma frase que dizia assim: a gente começa a nascer no primeiro olhar dos nossos pais. Ali a gente começa a nascer. E precisa esse tempo de maturação para que depois a vida consiga emergir de uma forma tão grandiosa, e aí ela vem com aparência própria, né? E mesmo os gêmeos, né? Que muitos são muito parecidos. Até nós tivemos a honra, né? De no Alquimia ter gêmeas participando, que nos ensinaram muito e tenho certeza que também aprenderam muito. E mesmo sendo tão parecidos, né? Mas nenhum tem a personalidade da mesma forma. E olha a grandiosidade de Deus nos criar a imagem e semelhança dele, né? Porém, ele dá oportunidade para que cada um seja de uma forma única. E a gente é livre para a gente fazer as nossas escolhas. Ele não nos proíbe de forma alguma. A gente é livre para fazer as nossas próprias escolhas. E se você me permitir, eu vou contar uma história que vai fazer com que as pessoas elas compreendam muito aquilo que você trouxe para nós, muitas vezes, do que é ficar em cima do muro. Se você me permitir. Mas tu pode fazer algum complemento, depois eu conto essa história no momento seguinte. Pode já contar. Então tá, eu já vou aproveitar o gancho. Certa vez, um homem que ele tinha tido uma boa postura aqui, ele voltou, cumpriu a missão dele aqui, ele voltou, né, para o lugar onde cada um pode criar agora dentro do coração, onde for. Para mim, é o céu, tá? Mas cada um pode criar uma imagem própria. Para mim é o céu. Só que quando ele literalmente acordou, né, nessa passagem, ele se encontrou em cima de um muro muito alto, mas muito alto mesmo. E ele olhou do lado esquerdo dele, e do lado esquerdo ele percebeu que existia uma energia que não era uma energia das melhores, uma energia negativa. Talvez para muitos poderia ser até a energia do diabo. Uma palavra que eu não gosto muito de usar, mas para que as pessoas compreendam essa história, eu vou usar dessa forma. E do outro lado estavam os anjos, do lado direito. Os anjos dançando, alegres, felizes. E esse homem continuou caminhando por mais uns metros, parava, olhava para o lado esquerdo, percebia aquilo que ele percebeu, olhava para o lado direito, porém não falava nada. Continuava caminhando. E como é o natural da vida, atrás dele também chegou mais uma pessoa. Mas essa pessoa era um filósofo, que ele teve uma vida excelente aqui na Terra. E ele tinha uma excelente postura também. E você imagine um filósofo entrando no céu, né? Ou no caminho que leva ao céu. E ele ficou observando os filósofos,
os filósofos observam muito, né? Ele ficou observando a postura do homem lá da frente. Então, ele também olhou para o lado esquerdo, percebeu aquilo que o homem tinha percebido. Ele olhou para o lado direito, percebeu os anjos cantando, os anjos dançando, né, numa perfeita harmonia. E era um lugar lindo, com flores, campos, com harpas. Um lugar digno de quem merece tudo aquilo que fez de bom aqui. E aí ele perguntou para o anjo que estava acompanhando ele. Ele disse assim: eu fico impressionado porque do lado esquerdo o diabo continua de braços cruzados e não faz nada, e os anjos continuam insistindo para que o homem da frente vá até eles. Eu gostaria realmente de perguntar o porquê isso acontece. Então o anjo disse assim: pergunte você mesmo ao diabo o porquê ele tem esse comportamento. Então o filósofo foi lá e disse assim: por que que você continua de braços cruzados, mesmo sabendo que aquele homem a qualquer momento ele pode pular ao encontro dos anjos e aí você vai perder ele para sempre? Então o diabo sorriu, continuando de braços cruzados, disse assim: meu caro, em cima do muro já é o inferno. Eu não preciso me preocupar com ele. Faz pensar muito, né? Quanto tempo a gente... A gente precisa tomar as decisões nos momentos certos. Às vezes a gente perde a força, às vezes a gente se desconecta do dinheiro até mesmo, a gente perde saúde por permanecer muito tempo em cima do muro, onde o certo não deixa a escolha, o certo não deixa dúvidas. E quando a gente sabe para onde está o nosso coração, quando não é uma decisão de vida ou morte, como na história, mas talvez seja, como talvez se mudar de cidade ou talvez de emprego, É verdade. ouve o coração rápido e vai. Então, a gente não pode deixar de confiar quando o certo não deixa dúvida. Perfeito. Não pode deixar de confiar. Eu acho que para nós, para nós que trabalhamos com constelações, parece que o primeiro momento parece que bagunça muito mais rápido quando a gente precisa aprender algo. Mas da mesma forma com que a bagunça chega, parece que a gente consegue, num lugar do coração, perceber aquilo que a gente precisa entender, a gente faz os ajustes que são necessários, né? E a gente consegue, num lugar bom, parece que fazer um movimento. E não que as outras pessoas não consigam, de forma alguma. E não é porque a gente é constelador também. Eu conheço muitas pessoas, até eu trouxe um exemplo para o Ângelo, de uma pessoa que participa dos meus grupos, ela nunca fez uma constelação, mas ela só participa. E ela girou muitas chaves a ponto dela mudar até mesmo a aparência. É impressionante como tem pessoas que conseguem ter um aprendizado muito rápido. Eu era um pouco mais lento lá no início, tá? Eu era um pouco Santomé. Eu tinha um pouquinho de dificuldade. Mas a minha sorte é que dentro da minha ignorância eu nunca desisti. Eu nunca parei de buscar. Até mesmo quando eu percebi que eu precisei parar de trabalhar com as constelações, porque eu tinha visto uma forma diferente de constelar, eu tive humildade o suficiente para dar um passo para trás e perceber aquilo que o meu coração precisava fazer naquele momento, que era silenciar, para pegar força depois. E aí, sim, com uma forma talvez mais humilde de perceber aquilo que a vida estava querendo me mostrar, fazer aquilo que eu acredito que eu faça hoje
de uma forma mais humilde. Que lindo isso. E isso também é ouvir o coração. Obrigado por compartilhar tudo isso e por aceitar também estar nessa live hoje. Nada é por acaso. Nada. Mesmo, eu vou falar mais uma vez para alguém que entrou depois. Mesmo, mesmo eu não vendo o Ângelo, eu preciso confiar o suficiente que a gente está junto. Às vezes a gente só precisa sentir com o coração e confiar. Eu estou tentando ver as imagens que eu tenho registradas, né? E aí eu consigo moldar a imagem do Ângelo e isso me dá confiança o suficiente para saber que eu não estou sozinho mesmo não vendo. E aí eu confesso para vocês que as imagens que eu estou criando aqui dele não é daquele professor exemplar lá da sala de aula, tá? Isso me faz confiar ainda mais. Fantástico. E para que a gente possa confiar e possa continuar cultivando nossa humildade e ouvindo o nosso coração, sempre andando na vida também. Que a gente possa sempre lembrar de que a gente não é mais do que ninguém. É muito pelo contrário, a gente se sente em paz quando a gente percebe que todos estão juntos como iguais. E Bert até escreveu um poema no livro Liberados Somos Concluídos, né? Aquele que se eleva aos outros perde o contato com eles e ele próprio passa a desejar a própria queda. Esse mesmo poema, o Bert chama a atenção para que a gente não se eleve e não se endeuse também, né, sobre os demais, para que a gente consiga se manter como igual, como humildade. E sim, eu posso ser professor lá na sala de aula, mas isso não me torna especial na vida aqui. Muito pelo contrário, eu vou precisar cuidar da minha postura ainda mais pelo fato que eu me propus a ensinar sobre. Que a gente possa, então, sempre manter o nosso coração na postura. Que Deus guarde o nosso coração na postura. Edgar, tu quer deixar uma última frase, um último recadinho antes de encerrarmos? Tu sabe que eu estava lendo, né? Estava lendo umas frases bíblicas e eu me deparei com um texto que dizia o seguinte: ah, essas são frases de Jesus, né? Mas tudo que está escrito na Bíblia foi alguém que ouviu Jesus falar, né? E escreveu esse texto. O que está na Bíblia não tem nada escrito por Jesus, né? Mas tem alguém que ouviu algo, fez sentido suficiente e foi lá e escreveu um texto. A Bíblia fala muito de Deus, fala muito de Jesus, porém não tem nenhum capítulo escrito por ele. Existe confiança o suficiente para as pessoas perceberem que a gente precisa confiar, mesmo a gente estando num lugar de humildade. E numa dessas frases que eu li, estava escrito assim: se alguém bater na tua face, você não revide. Talvez é o momento de você oferecer a outra, porque talvez isso também te traga aprendizado, te faça voltar para uma boa postura. E se alguém em algum momento talvez precisou te puxar o tapete, é para que você aprendesse algo com isso. Se literalmente alguém em algum momento precisou falar algo de você, é porque você precisava compreender talvez algo que você não estava compreendendo. Quando eu percebi que não importa o que aconteça, não importa o que a vida fez de você, o que importa é o que você faz com o que a vida fez de você. Eu gostaria de encerrar essa live te agradecendo, Ângelo, por mais essa oportunidade e agradecendo até mesmo por
o Instagram não ter me dado oportunidade de ter te visto, assim eu consigo confiar mesmo não vendo. Eu agradeço imensamente por essa oportunidade e agradeço a cada um que nos acompanhou e vocês sabem que eu deixo um pouquinho de mim em cada um de vocês essa noite e levo um pouquinho de vocês também no meu coração. Muito obrigado por tudo. Obrigado, Edgar. Depois dessas palavras, eu nem vou complementar para que isso ressoe e continue ressoando no coração de cada um que ouviu. E também agradeço a você, a todo mundo aí que comentou, que curtiu, que participou nessa noite junto. E seguimos unidos. Logo mais a gente se vê novamente nesse mesmo canal. E que assim seja. Até mais, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, gente. Bom descanso.